Muitas vezes, o que mais atrapalha o crescimento de um patrimônio não é uma crise de mercado, mas sim algo bem mais sutil: os custos ocultos. São aquelas taxas que aos pouquinhos vão corroendo os resultados com o passar do tempo. Nesta análise, vamos colocar uma lupa nesses custos e, claro, mostrar como se defender. E essa frase resume tudo, né? A ideia é essa: pensar nas taxas e nos impostos como um inimigo silencioso. Ele não aparece no dia a dia, mas está lá, sempre tirando uma pequena parte do esforço de quem investe. E olha, o efeito disso ao longo de décadas pode ser devastador. Então, como é que esse inimigo se disfarça? Bom, ele costuma aparecer de 4 maneiras principais. Conhecer cada uma delas é o primeiríssimo passo para se proteger e, claro, proteger o patrimônio. Vamos lá? Vamos desmascarar cada um desses custos. O primeiro, e talvez o mais comum, é a taxa de administração, ou expense ratio. É basicamente uma porcentagem que o fundo cobra todo ano para poder operar. O perigo aqui é que esse dinheiro não sai da conta de forma visível, sabe? Ele é descontado direto do valor do ativo. É uma mordida invisível e constante. E agora, olha só que interessante a diferença brutal que esse gráfico mostra. Um ETF americano bem conhecido, o VOO, cobra 0,03% ao ano. Agora compara isso com a média de um fundo ativo aqui no Brasil, que fica ali na casa dos 2%. Pessoal, isso é de 50 a 100 vezes mais caro. No longo prazo, essa diferença é simplesmente gigantesca. O segundo custo é o tal do spread bid-ask. Dá para pensar nele como uma pequena taxinha de transação que está embutida na diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um ativo no mesmo instante. Para minimizar isso, a dica é simples: preferir ETFs com muito volume de negociação. A liquidez alta faz esse spread ficar quase zero. Aí a gente chega na comissão de corretagem, que é o custo para executar uma ordem de compra ou de venda. E aqui, de novo, a diferença é grande. Corretoras internacionais mais modernas chegam a cobrar menos de $1 por operação. Enquanto isso, no Brasil é super comum ver custos de 10, 20 até R$ 30 por cada ordem. E por último, mas não menos importante, os impostos. Para quem investe lá fora a partir do Brasil, os principais são esses: 30% que já ficam retidos na fonte sobre os dividendos americanos e 15% sobre o lucro quando há uma venda, que são pagos aqui no Brasil. Mas atenção para a regra de ouro: vendas de até R$ 35 mil por mês são isentas do imposto sobre ganho de capital. Guardem bem essa informação. Ok, já falamos sobre os tipos de custos, mas qual é o efeito real deles na prática? Para deixar isso bem concreto, vamos analisar uma história de 30 anos. Ela mostra como uma taxa que parece pequena pode custar o valor de um imóvel. É chocante. A pergunta é essa, bem direta: 2% ao ano? Parece pouco, não é mesmo? Só que o poder dos juros compostos, que normalmente trabalha a favor do investidor, também trabalha a favor das taxas e contra os investimentos. Vamos ver o resultado dessa briga? Então imagine dois investidores, iguaizinhos. Os dois investem R$ 1.000 por mês por 30 anos e conseguem o mesmo retorno bruto de 8% ao ano. A única diferença, mas que é crucial, é a taxa que eles pagam. O investidor A paga quase nada, 0,05% num ETF de baixo custo. Já o investidor B paga 2% num fundo bem mais caro. Bom, depois de 30 anos, o investidor B, aquele que pagou a taxa de 2%, acumulou um patrimônio de R$ 995 mil. É um valor e tanto, claro. Mas e o outro investidor? Como ele se saiu? Pois é, o investidor A, que escolheu o produto baratinho, terminou a jornada com R$ 1.220.000. O ponto de partida foi o mesmo, o esforço mensal foi o mesmo, mas o resultado final completamente diferente. E este slide aqui ilustra perfeitamente o custo daquele inimigo silencioso. A diferença é da R$ 225 mil. Basicamente, o investidor B entregou 18% de todo o patrimônio futuro dele só em taxas. Foi literalmente o preço pago pela escolha de um investimento mais caro. Essa história é bem impactante, mas a boa notícia é que dá para escolher um caminho diferente. Então agora, vamos montar um verdadeiro arsenal de defesa focado em como selecionar os investimentos certos para cortar esses custos ao máximo. O ponto-chave é o seguinte: adotar uma regra simples, mas muito poderosa. Para os investimentos principais da carteira, a busca deve ser sempre por ETFs com taxa de administração abaixo de 0,20% ao ano.
Se encontrar opções abaixo de 0,10%, melhor ainda. Essa é a primeira e mais importante linha de defesa. E aqui estão alguns exemplos concretos para começar. Para seguir o índice S&P 500, o VOO cobra só 0,03%. Para o mercado americano todo, tem o VTI. Para ações internacionais, o VXOS. E até para renda fixa, como o BND. Todos eles com custos baixíssimos, totalmente alinhados com a nossa regra de ouro. Mas não para por aí. Além de escolher produtos baratos, dá para ser ainda mais inteligente e otimizar a parte dos impostos. É como se a gente estivesse construindo uma fortaleza para defender o patrimônio do famoso leão. Vamos passar rapidinho por 5 estratégias bem poderosas. Manter os investimentos no longo prazo para adiar os impostos, usar o que se chama de Tax Loss Harvesting, que é realizar prejuízos para compensar lucros, dar preferência para ETFs de acumulação, claro, aproveitar a isenção brasileira e, por fim, pensar no país onde o ETF está registrado. E vale a pena reforçar, viu? Essa isenção para vendas de até R$ 35 mil por mês no exterior é uma das ferramentas mais potentes para quem investe aqui do Brasil. Planejar as vendas para ficar dentro desse limite pode gerar uma economia de impostos gigantesca ao longo da vida. E essa aqui é uma estratégia mais avançada, mas fantástica. O país do ETF, o domicílio dele, faz toda a diferença nos dividendos. Em um ETF americano, 30% dos dividendos já ficam retidos lá na fonte. Agora, se o ETF for da Irlanda por causa de um tratado tributário, essa mordida cai para 15%. É, basicamente cortar o imposto pela metade. Simples assim. Chegando aqui no final, a grande mensagem desta análise é sobre controle. Ninguém consegue controlar o sobe e desce do mercado. Mas o controle sobre as taxas que se paga e a otimização dos impostos, isso está totalmente nas mãos de quem investe. São as alavancas que mais impactam o resultado final. E vamos só lembrar da nossa história. Aqueles 2% de taxa, que pareciam tão inofensivos, acabaram consumindo quase 1/5 de todo o patrimônio que poderia ter sido construído. A conclusão é uma só. Taxas importam. E importam muito. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Vale a pena dar uma olhada nos próprios investimentos, sabe? Fazer as contas. A pergunta final é: qual o tamanho da fatia do futuro, da tranquilidade financeira, que está sendo entregue em forma de taxas sem que se perceba? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar a forma de investir para sempre.